Bem, vamos falar então do Santou Kyoden. Para mim, é um dos caras mais interessantes do ukiyo-e. É o pseudônimo do Iwase Samuru. E esse cara aqui, ele foi rebelde. O cara foi rebelde. Ele foi um autor, escritor, desenho e tudo mais, que ele era extremamente contrário às reformas de Kansei. Basicamente, essas reformas da Kansei, Tenpou e tudo mais, o governo chega e fala assim, porra, tá muito caótico, tá todo mundo, foda-se pouca das ideias, tá zoando a gente, tá jocoso a parada, vamos proibir, vamos perseguir, vamos acabar com essa porra. E aí as reformas eram basicamente assim: sociedade japonesa, moral e bons costumes, estão acabando, vamos botar ordem na casa. E vai censura, vai censura. Aí volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Cíclico. E aí o Santou Kyoden falou, a reforma de Kansei? Dane-se, vou continuar zoando. E aí ele foca principalmente no militarismo. Ele fazia histórias jocosas, né, as histórias de piada, ou Gesaku, zoando práticas militares, comportamentos do exército e tudo mais. E aí os militares falam assim, ah, é, meu irmão, então tá fudido. Pegam o Santou Kyoden, prende ele na própria casa acorrentado durante vários dias. Tipo, sei lá, vamos supor que foram 10 dias presos em casa, sem sair, sem fazer nada. Essa foi a punição que os militares deram para o Santou Kyoden. E aí ele começa ilustrando, né, obras para outros autores, né, para outros escritores, né? A gente já começa a entrar numa lógica que até é comum ter no mangá que alguém faz o roteiro, alguém desenha e tudo mais, né? Essas dualidades, né? A pessoa não é muito boa em uma coisa, chama a outra e assim fazem um intercâmbio bem interessante. Até que ele se desenvolve plenamente e aí ele mesmo passa a fazer suas próprias artes, tanto desenhando quanto escrevendo. E aí, no fim de 1790, estima-se que ele vendeu mais de 10 mil cópias dos seus livros. E ele era muito esperto. Ele tinha uma loja em Ginza para vender tabaco. Né? Era um negócio muito popular no Japão e tudo mais. E aí na tabacaria dele ele fazia propaganda para os próprios livrinhos. E aí ele passa a vender vários livros na sua loja, ou seja, ele já tinha uma loja focada no seu próprio trabalho, muito além do seu tempo. O cara tinha um pensamento lá em 2063. E aí, consequentemente, ele fica famoso por conta dos seus livros e as pessoas começam a procurar mais a loja dele e aí ele vende mais tabaco, mais fumígeno e tudo mais. Ou seja, era um ciclo completo de vendas. Ele vendia o livrinho e vendia o cigarro. Cigarro, livrinho. Maravilhoso. O cara tinha um pensamento muito além mesmo. Não é à toa que ele ganhou uma grana boa e tá aí nos anais da história como um dos caras que fez muito Kyoe, de chacota e tudo mais. E o seu foco, né, do trabalho eram dois estilos, dois gêneros literários, né? O Yomi-Hon, que eram livros focados no budismo, com temas budistas envolvendo monstros no meio e tudo mais, e o Sharebon, que são os livros de costume, ou seja, ele pegava o costume japonês, costume militar e tudo mais, e zoava. Esse, né, o fazer a sátira do Sharebon foi o motivo dele ser punido, penalizado, ter ficado preso aí dias e dias em sua residência, acorrentado. Não, e para vocês terem uma ideia do quão pesado foi a punição do Santoki Oden, né, quando ele foi preso, amarrado e tudo mais, o governo, né, o shogunato foi tão pesado que assim, ele teve que pagar a multa, ele teve suas obras destruídas, censuradas e tudo mais. E foram dois agentes que meio que permitiu que fosse publicadas as obras dele. Os dois agentes foram demitidos e penalizados. Os agentes tiveram que pagar a multa, tiveram que pagar por conta disso, do quão pesado foi a punição e como o shogunato estava tão assim em cima desses artistas que satirizavam, que zoavam a estrutura militar, a estrutura política japonesa daquele período. Ou seja, todo o processo, todo mundo que fez parte do processo da publicação da obra que o Santoki Oden foi penalizado, foram penalizados também. Ou seja, era um negócio bem punk que acontecia ali no Japão naquele período em relação a censuras e perseguições. Bem, algumas das artes, né, para vocês terem uma ideia do diferencial do Santoki Oden, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, olha esse sistema, não parece um balão de fala. Ele está descrevendo alguma coisa, uma lápide, ou o que quer que seja, só que ao invés de ele encher de texto, ele faz um desenho, ou seja, uma imagem vale mais do que mil palavras. Aqui foi o Tagawa Toyokuni que faz a ilustração, mas tem aí uma carga textual e tem o mesmo advento desse livrinho aqui que ele fez, né, de 1789, aqui em 1808. O mesmo advento, esse personagem com um tom meio fantasmagórico e coisa do tipo, descreve alguma coisa ao invés de usar texto, usa-se
imagens. Mais outra aqui, o jogador, o cara tá jogando Go, ou o que quer que seja, qual é esse xadrez, acho que é Go, esse xadrez sino-japonês aqui, né? E ele tá meio triste, aqui vem a imagem de uma mulher e tudo mais. Mas ele não focava na ilustração de livro, né? São esses exemplos aqui, né? Provavelmente aqui é um livro ensinando a jogar Go, ou tem Go no meio da história e coisa do tipo. Mas ele fazia também pôsteres, né? Os prints, né? Nesse caso aqui é uma obra policromática, né? Um nishiki, um verde, vermelho, rosa, amarelo, preto, azul, várias e várias cores, cargas textuais aqui, pode ser uma descrição, pode ser uma conversa, o que quer que seja, mas a gente vê o quão variado ele é, né? Não ficava só na imagem monocromática impressa em livros, né? Ele ganhava a vida vendendo livros, tá? Né? O Char é bom, Yomi-Hon, o que quer que seja, só que ele também tinha os printzinhos aí que ele fazia.